Programa de hipertensão do ProHeart. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa experiência com as práticas integrativas e complementares dentro do ProHeart, que a gente faz, né, com os nossos pacientes. E essa aula não é só um olhar técnico, né, para isso, mas é também um pouquinho da vivência, né, da prática, do cuidado ampliado que a gente tem com os nossos pacientes. Bom, dentro das estratégias de prevenção e controle da hipertensão arterial, a gente pode incluir as práticas integrativas dentro das medidas não farmacológicas, né? Ou seja, elas são práticas, né, e abordagens que complementam o cuidado que a gente já tem com os nossos pacientes, né? Eles atuam em conjunto com o tratamento medicamentoso dos nossos pacientes. Não dá para a gente falar sobre as PICs sem olhar um pouquinho para o passado, né? Como é que surgiu, né? Como é que elas surgiram, como é que elas chegaram até a gente, como é que a gente começou a utilizar as práticas integrativas no nosso programa de hipertensão. Bom, no Brasil, a gente chama, né, as práticas de PICs, né, mas elas recebem denominações diferentes em outros países, dependendo da cultura, tá? Mas mundialmente, elas são chamadas de medicinas tradicionais complementares e integrativas. E são práticas milenares, né? São práticas que estão agregadas a sistemas já tradicionais muito antigos, como as práticas da medicina tradicional chinesa. E a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece essas práticas desde a década de 70, né, quando criou o Programa de Medicina Tradicional. Ela criou esse programa para incentivar mesmo as pessoas a estudarem um pouco mais sobre essas práticas, né, para que a gente pudesse entender mais a eficácia delas e poder aplicar com qualidade e segurança nos pacientes. Aqui no Brasil, as PICs elas se consolidaram a partir de 2006, quando foi instituída a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, né? O SUS criou a PNPI, PIC, né? E isso foi um marco, né? Um marco muito importante, porque é, passou a reconhecer oficialmente outras práticas, né, como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, que até então eram chamadas de práticas empíricas. Mais recentemente, em 2017 e 2018, teve uma ampliação, né, dessa lei, dessa diretriz, e foram incorporadas outras práticas integrativas, né, no SUS, e atualmente a gente tem 29 práticas instituídas. E o Brasil é uma referência mundial, né, de ofertas de PIX de forma gratuita. O nosso país é um dos poucos, se não o único, que oferece essas práticas de uma forma totalmente gratuita para os nossos pacientes. O que é uma coisa muito interessante, porque mostra a mudança importante na forma de pensar no cuidado em saúde, né, no cuidado de uma forma geral. Mas quando a gente fala em hipertensão, a gente está falando de uma condição que é multifatorial, né? Que não é só biológica, ela envolve outras questões, né? Estresse, emoções, a rotina de vida do nosso paciente, alimentação, o contexto social em que ele está inserido, né? Então, tratar o paciente só com medicação, muitas das vezes, não é suficiente, né? E por isso que as PICs, elas entram como uma potência para ajudar, né? Principalmente nos fatores relacionados ao estresse e ansiedade e para melhorar a qualidade de vida desses pacientes também, a qualidade do sono. E é aí que as PICs ganham força, né? Porque elas atuam justamente nessas dimensões que muitas das vezes acabam não sendo contempladas pelo cuidado tradicional. E dentro do ProHeart, a gente tem essa proposta de oferecer um cuidado ampliado, mais humanizado para os nossos pacientes, além do acompanhamento clínico que eles recebem, né? Então, a gente integra as práticas integrativas dentro do cuidado com esses pacientes, para que a gente possa também fortalecer o vínculo terapêutico dele, né? E isso muda completamente a relação que os nossos pacientes têm com o tratamento deles. Né? A gente faz uma abordagem onde esses pacientes deixam de ser passivos e eles passam a ser mais participativos do próprio cuidado. Eles começam a entender um pouco melhor sobre o tratamento, sobre a doença propriamente dita, né? E melhora também muito a autoestima deles.
E a gente tem um pequeno arsenal terapêutico que a gente utiliza no acompanhamento com os nossos pacientes, né, que faz toda uma diferença para eles. E eu vou falar um pouquinho sobre as práticas que a gente agrega no ProHeart com os nossos pacientes, que é a meditação, né? A gente utiliza meditação guiada atualmente, até porque muitos deles nunca fizeram meditação antes, então não tem como eles conseguirem fazer algo sozinhos, né? Então eles fazem meditação guiada, eu vou guiando eles nesse processo. E é um processo que ajuda eles a sair do estado de alerta constante, né? Eles entram aí no estado de relaxamento, que reduz o estresse, a frequência cardíaca e acaba impactando de uma forma positiva, né, na pressão arterial deles, né? E com isso também eles começam a desenvolver uma consciência emocional, né? Eu percebo que os pacientes, eles depois da meditação, os que começaram a fazer a prática regular da meditação, eles começaram a perceber os seus gatilhos emocionais, né? As reações deles. E começaram a fazer essas práticas mesmo quando não estão lá efetivamente no nosso espaço meditando. Então, eles levam isso para a vida deles, né? A gente oferece também o reiki, que é uma técnica de equilíbrio, né, energético, e também promove relaxamento, ele é mais sutil, tem um efeito de relaxamento profundo também. Alguns pacientes, quando saem da nossa sessão de reiki, eles relatam que tem ali uma sensação de paz, de tranquilidade, eles se sentem mais leves, né, se sentem mais equilibrados, menos ansiosos, se sentem mais tranquilos também. Isso também ajuda, né, nesse processo aí de manter a pressão regulada. A auriculoterapia, que é a preferida de todos eles, né? Até porque a gente tem um microsistema, né, na nossa orelha, onde a gente pode tratar através de pontos específicos, não só os sintomas físicos, mas também os sintomas emocionais. E é um tratamento completamente individualizado, a gente não segue um protocolo para todo mundo, é de acordo com o que o paciente está relatando, o que ele está vivenciando ou sentindo, né, nos últimos dias. Então, eu coloco especificamente, né, os pontos para trabalhar aquilo que ele está relatando de queixa no momento. Né, e esses pontos vão corresponder à área do sistema do corpo a partir dessa estimulação dos pontos para melhorar principalmente as questões emocionais, né? A maior queixa que a gente tem é de ansiedade, estresse e as tensões mesmo do dia a dia. E outra prática que a gente oferece é a acupuntura, né, que completa esse cuidado de uma forma mais ampla, porque ela atua no sistema de regulação do organismo, ela libera neurotransmissores e atua também no equilíbrio geral, né, do corpo humano, né, do corpo dos nossos pacientes. E tudo isso impacta de uma forma muito positiva nos nossos pacientes, né? Eles particularmente gostam muito. Eu trouxe aqui algumas fotos para ilustrar com a permissão deles, para ficar um pouco, né, mais lúdico o que eu estou falando, né? Então aqui a gente tem pontos específicos que a gente coloca, né? Se vocês perceberem, tem pontos comuns, né, nessas duas pacientes, porque esses pontos superiores aqui no lóbulo da orelha são os pontos hipotensores, então, como eles são pacientes hipertensos, a gente trabalha aí o ponto hipotensor, o ponto de equilíbrio, né, do sistema nervoso central e o ponto Shenmen, que equilibra todos os outros pontos. E aqui a gente vai trabalhando os pontos emocionais, né? Aqui na base da orelha, a gente tem os pontos principais que trabalham todo o nosso sistema de regulação emocional. Então, a grande maioria deles que tem muito relato de ansiedade, estresse do dia a dia, dificuldade para dormir, dificuldade para desligar, né, da rotina maçante do dia a dia, todos eles saem com esses pontos específicos. Aqui alguns pacientes que a gente trabalha com a acupuntura, né? Alguns ainda têm um pouco de resistência por conta do medo da agulha, e basicamente a gente trata aqui na acupuntura
outros fatores, né, que não estão diretamente relacionados com a hipertensão, mas favorece também para o aumento da pressão, né? Basicamente, a gente trata aqui a espoleartralgia dos pacientes, né? Muitos deles têm dores articulares, hérnia de disco, enxaqueca, então são pontos específicos para trabalhar essas queixas mais físicas, né, que eles relatam no dia a dia do atendimento. E aqui o momento de meditação, é uma meditação guiada, também com autorização da paciente para fazer essa foto, enquanto estava mediando aí a meditação dela. O reiki acontece paralelo à meditação, né? Enquanto eu estou guiando a meditação, eu estou fazendo a imposição de mãos para que a gente possa aí reequilibrar energeticamente os nossos pacientes. Nós temos um espaço, né, no ProArt, que chama-se Espaço Pix, que foi um ambiente pensado para acolher esses pacientes, né, para cuidar deles, para desacelerar esses pacientes. E é um diferencial muito importante do nosso trabalho. Né? Eu acho que faz muita diferença para eles se sentirem acolhidos, se sentirem vistos como um todos, vistos em todas as suas necessidades. Né? Isso permite a gente ter uma aproximação do nosso paciente e conseguir outras demandas também com eles, como, por exemplo, melhorar a adesão ao tratamento. Né? Os nossos pacientes que comparecem semanalmente, outros vão quinzenalmente para as práticas integrativas, eles faltam muito menos às consultas ambulatoriais. Eles conseguem entender a importância de fazer o uso correto das medicações, né? E como a gente tem um contato mais próximo com esses pacientes, a gente consegue perceber isso melhor na prática do dia a dia, né? E quando os pacientes chegam para fazer as práticas integrativas, a gente faz a aferição da pressão antes das práticas, né? E depois das práticas também, porque isso permite que a gente observe mesmo, né? Como é que o corpo responde. E muitas das vezes a gente já vê a redução da pressão logo após as práticas, né? Uma outra coisa muito interessante que surgiu dessa vivência, né, da nossa sala do Espaço Pix, foi um grupo de acolhimento criado pelas próprias pacientes, né? Elas se juntaram e nesse grupo elas compartilham suas vivências, suas dificuldades, suas conquistas, né? E isso, de uma certa forma, acaba fortalecendo elas, né? E o impacto, muitas das vezes, disso, né, é melhorar a autoestima, melhorar a qualidade de vida delas. E eu percebo também que com esse acolhimento reduz muito o sofrimento emocional delas. E foi uma medida que partiu delas mesmas, né? E é algo que a gente apoia, que é muito importante. Importante, inclusive, para adesão, porque uma apoia a outra nesse quesito também, né? Bom, como eu falei anteriormente, nosso espaço é um ambiente de acolhimento, de escuta, sem julgamentos, né? Porque é um espaço onde eles desabafam tudo da vida deles, inclusive das questões também do tratamento, e dentro desse contexto a gente consegue ter essa proximidade para falar para os médicos que acompanham, né, algumas coisas que eles às vezes não contam no momento que estão na consulta clínica, né, a gente consegue também esse monitoramento clínico mais de perto, né, e essa maior percepção dos gatilhos emocionais deles, para que a gente possa também tratar, né, e intervir caso aconteça alguma excepcionalidade. Mas um fato muito importante é que a gente consegue reduzir muito essa questão do estresse e da ansiedade, que é um fator muito característico, né, dos nossos pacientes quando eles vêm regularmente fazendo o acompanhamento das práticas integrativas. Então, assim, o que a gente observa, né, no ProHeart é que a integração desse cuidado, né, com as PICs, associado ao cuidado clínico, potencializa muitos resultados, né? A gente deixa de olhar só para a pressão arterial e passa a cuidar do nosso paciente como um todo, né? Isso torna o cuidado mais efetivo, mais humano e também muito mais transformador. E é isso, acredito que esse é o caminho para o futuro, né? Quando a gente integra esse cuidado clínico, biomédico e o cuidado humanizado, né? Estando mais próximo do nosso paciente.
Claro que as PICs ainda precisam de mais pesquisas para que a gente possa ter mais resultados e mais evidências científicas, né? E com isso a gente possa estar propagando, divulgando cada vez mais, porque eu, particularmente, né, por ser muito suspeita para falar, mas por ter uma formação específica em práticas integrativas e complementares de saúde, acredito muito nas PICs como uma ferramenta de transformação, não só no manejo da hipertensão, mas de toda e qualquer doença crônica. Então, eu acredito que é um caminho muito promissor e estamos dando aí um pontapé inicial no ProHeart. E a gente sempre gosta de colocar essa reflexão, né, que quando a escuta, o acolhimento e as práticas integrativas, elas se unem no cuidado, ela transforma, né? Porque a gente deixa de tratar somente a doença, somente a pressão alta, e a gente passa a cuidar dessa pessoa que vive com hipertensão. E a gente percebe que os medicamentos, eles vão controlar os números, com toda certeza, mas é o cuidado integral, esse olhar cuidadoso para o nosso paciente é que transforma a vida dele de uma forma geral, né? Porque eles têm acolhimento e estando mais próximo da equipe, a gente consegue ter um feedback muito mais positivo em relação a isso. Bom, eu poderia ficar horas falando aqui sobre as PICs, né? Eu gostaria, inclusive, de trazer um pouco do depoimento dos nossos pacientes, porque eu acho que é importante, né? Todo mundo ouvir o que eles têm para dizer, mas isso fica para uma próxima oportunidade, quando a gente tiver um pouco mais de tempo disponível para falar sobre isso, né? E aproveito para fazer um convite para todo mundo conhecer o nosso espaço, que fica lá no terceiro andar, fica no hall dos elevadores, aquele bem escondidinho, porque é um espaço onde a gente precisa de um pouco mais de silêncio, precisa ser um espaço acolhedor e silencioso, para que os pacientes possam efetivamente relaxarem, né? Então, ele é bem escondidinho, mas não falta acolhimento. E também fica o convite para quem ainda não se inscreveu para o nosso terceiro simpósio, que vai acontecer no dia 9 de maio, lá no IDOMED, né, no campus Vista Carioca, na Avenida Presidente Vargas. Um evento incrível que vocês não podem ficar de fora. O link da inscrição está na bio, né, do nosso Instagram, mas se você apontar a câmera aí do celular no QR Code, vai te direcionar direto lá para fazer a inscrição para que vocês possam aí degustar um pouco mais de todo esse conhecimento que o ProHeart traz aí para todo mundo. E é isso, gente. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa, Bianca, obrigado. E eu não vou, na verdade, não é perguntar, é um comentário, né? Assim, que esse grupo que os pacientes fizeram de acolhimento, né? Deles estão próximos ali. é, é, a gente sabe que o poder que o ambiente tem dentro das pessoas, né? Então, eles estarem nesse ambiente, não só com os profissionais de saúde, mas estando ambiente de pares deles que conseguem superar dificuldades, conseguem ter controle ali de condições, de doenças, de sintomas e tudo, isso serve como estímulo para eles também poderem entender que é possível, né? Que aquilo não é só uma coisa que é dita e que ninguém nunca consegue fazer. Então, o poder do ambiente é muito forte para esses pacientes, para as pessoas que têm doença crônica, né? Não é à toa que a gente vê é, é, de forma bastante comum, né, e de uma forma bastante difundida aí, aqueles grupos de mães de crianças com determinada doença, né, ou grupos de acompanhantes de companheiros de pacientes com doença tal, que são pessoas que passam pelos mesmos problemas, pessoas que têm as mesmas dificuldades, e uma ajuda a outra e serve de incentivo, de apoio para que a outra possa se superar, né? Então, o espaço das práticas acabou unindo mais ainda as pessoas, independente das práticas sendo realizadas, mas uniu e traz isso, obviamente, benefício para a saúde deles como um todo. Exatamente. E começou um grupo pequeno, né? E esse grupo está crescendo porque elas agregam outras pessoas também.
E o que eu percebo é quando uma está sem remédio, a outra vai em busca, vai na clínica da família próxima da casa dela para ver se consegue, sabe? Elas têm essa integração do cuidado com a saúde uma da outra também, sabe? De ajudar nesse sentido. Olha, você não pode ficar sem seu remédio, eu vou tentar buscar para você. Então, é um grupo coeso, muito bacana até, né? Elas ficaram tão amigas que elas querem, inclusive, ir para as consultas juntos. E a gente até teve uma experiência interessante que partiu delas, que era fazer meditação coletiva, que era algo que eu nunca tinha feito antes. As meditações, né, que eu vou guiando sempre foram individuais, e elas me propuseram esse desafio de fazer a meditação coletiva, e foi algo muito interessante. E eu tenho feito com elas, e tem sido bem bacana fazer a meditação coletiva. Mas é justamente isso, né? É a afinidade, né, não só de estarem na mesma situação, de ter uma doença crônica, mas de se ajudarem também, né? Quando uma ficou internada, as outras se juntaram para visitar, para, sabe, dar o apoio necessário. E eu acho que isso fortalece tudo, né? O cuidado, a autoestima, a adesão ao tratamento, e por isso que eu incentivo tanto esse grupo. Isso aí. Gente, quem quer falar, alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Beth tá aí? Ninguém, gente? Ninguém tem nenhuma curiosidade? Curiosidade é bom, hein? Oi, Bianca, boa noite. Eu tenho uma pergunta, assim, não é uma dúvida, é uma curiosidade. Se você tem ideias, assim, de implementar algum outro método para acompanhar os pacientes lá na sala do Pix. Método que você diz de outras práticas? Isso. Ah, sim, eu tenho sim. Eu já faço, né? As que eu mais faço são essas, mas de acordo com a individualidade de cada paciente, eu vou agregando outras práticas também. Tinha uma das fotos que tinha uma acupuntura com moxa. Eu não sei se vocês viram. Moxa é uma prática também integrativa, que é um bastão de artemisia, né, que é uma erva fitoterápica que atua fazendo vasodilatação. Então, essa paciente ela estava com uma dor aguda muito forte, e aí eu aqueci a agulha com esse bastão de artemisia para promover a vasodilatação, para que houvesse, né, uma maior liberação ali de neurotransmissores atuando para diminuir essa dor mais rapidamente. Então, assim, eu vou fazendo, né, as coisas com é, os recursos que a gente tem, adaptados àquilo que o paciente relata para mim. Então, assim, tem uma outra prática que eu utilizo muito com eles também, que é a aromaterapia com óleos essenciais, né? Que antes eu utilizava só no ambiente, de um modo geral, para deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, né? Com óleos que atuam já sabidamente, né, cientificamente comprovados, atuam nesse processo de diminuir a pressão arterial, que é o óleo de lavanda e de laranja doce. Mas aí eu percebi que tem alguns pacientes que têm dificuldade para dormir, dificuldade para manter o sono, né? Não só de iniciar o sono, mas para manter o sono. Então, eu faço para eles um bastão de aromaterapia. Infelizmente, eu não consigo fazer com todos, né? Justamente por conta do custo que isso tem. Mas alguns que se dispõem a comprar por conta própria o bastão, eu alimento com o óleo essencial que a gente tem, né? E consigo ajudá-los nesse propósito. Mas eu gostaria de poder ajudá-los muito mais, porque assim, eu tenho uma formação
completa, né? Eu tenho uma formação específica em acupuntura, porque a acupuntura ela não é abarcada nas práticas integrativas, porque é uma formação específica que dura bastante tempo, porque são vários meridianos que a gente tem que estudar. Mas dentro de todas as outras práticas que são oferecidas pelo SUS, eu tenho formação em todas elas. Então, eu gostaria de poder, né, de uma forma mais efetiva, estar ajudando os pacientes com outras práticas, sim. Mas no futuro eu penso, Perfeito. Obrigado. né? Mais alguma outra dúvida, algum outro questionamento, pessoal? Aproveita. Não é um negócio que vocês veem com frequência, né? Assim, não é uma coisa que é rotineira. Então, acredito que seja novidade aí para muitos de vocês. Aproveitem para tirar as dúvidas. Não é rotineira, principalmente no hospital de nível terciário, como o Fundão, né? As práticas integrativas, elas são amplamente divulgadas na rede básica de saúde, mas na rede terciária de saúde, eu acredito que nós tenhamos sido os pioneiros. Gente, ninguém mais.